Bom, hoje vamos ter a segunda aula, né, da disciplina. E vamos dar início ao estudo das forças, né, sistemas de força bidimensionais. Então, na aula anterior, a gente fez uma revisão, né, sobre vetores. Só lembrando um pouco, né, que a gente definiu o conceito de vetor, relembramos como calcular o módulo de um vetor, os componentes de um vetor, a adição de vetores pela regra do paralelogramo. Falamos também um pouco sobre o produto escalar. Faltou falar do produto vetorial. Mas, quando a gente chegar no assunto, né, da ementa, da disciplina que vai precisar desse conteúdo, aí eu faço a revisão para vocês, só para não voltar naquele tema agora, já que a gente vai começar outro assunto. Mas quando a gente precisar, eu vou fazer essa revisão, relembrar como é que a gente faz o produto vetorial, tá? Então, vamos relembrar um pouco também do conceito que já falamos, só rapidinho, né? Sobre força, a gente definiu uma força, né? Ela é definida como a ação que um corpo exerce sobre o outro, né? E ela é uma grandeza vetorial, porque ela tem, além de um módulo, que é o valor, ela tem direção e tem sentido, né? Então, para fazer a descrição completa de uma força, a gente precisa dar o valor, que seria o módulo, a direção e também o sentido. E relembrando aqui da adição de forças, né? Ela pode ser feita de acordo com a lei do paralelogramo, né? Se eu tiver dois vetores, duas forças, a resultante dessas duas forças, que seria a soma, né? Ela é a diagonal do paralelogramo, formado pelas paralelas, né, a esses dois vetores. Então, um exemplo que a gente pode mostrar aqui seria esse caso aqui de um suporte, né? Eu tenho essa base aqui com essa peça que está aqui prendida ao suporte por parafusos, né? E está sendo aplicada aqui uma força, uma tração no cabo de módulo P e ângulo θ, né? Ela faz um ângulo θ, essa é a direção dela, e o sentido dela seria, né, puxando, é tração. Eu poderia estar comprimindo, empurrando, mas o sentido está tracionando, né? Está puxando essa peça para fora, né? Tentando separar da base. Então, essa força aplicada nessa peça, ela produz um efeito, né? Nesse corpo, nesse elemento. Só que esse efeito, ele vai depender desses três parâmetros. Qualquer mudança em um desses parâmetros, né? Se eu aplicar uma força de um valor menor ou maior, ou se eu tiver essa mesma força do mesmo valor, mas eu girar um pouco o braço e mudar o ângulo, eu vou criar um efeito diferente dentro do elemento, do corpo sólido, né? Mesma coisa do sentido. O efeito é diferente se eu puxo ou eu aperto, né? Empurro. Então, qualquer variação desses parâmetros altera o efeito sobre esse sólido, sobre esse suporte aí, tá? Vamos classificar agora as forças, né? As forças, elas se dividem em dois tipos, né? As forças de contato e as forças de corpo, ou de campo, que também são conhecidas como forças à distância. Vocês podem encontrar na literatura qualquer dessas terminologias, força de corpo, ou força à distância, ou força de campo, é a mesma coisa, tá? Qual a diferença entre esses dois tipos de força? As forças de contato,
elas, como diz o nome, né, são produzidas por contato físico, né, contato físico direto, né? Por exemplo, quando eu aperto alguma coisa, empurro ou puxo alguma coisa, né? Há um contato físico, né? Mesma coisa a forças de atrito, né? O atrito, né, entre dois corpos, ele é uma força de contato, né? Pelo contrário, as forças à distância, forças de corpo, são aquelas que são produzidas pela posição de um corpo dentro de um campo de força. Um exemplo é a força-peso, né? Que é a força produzida pela atração, né, da gravidade em um objeto com uma massa específica, né? Então, essa força é produzida pelo campo gravitacional. E depende da posição do corpo dentro daquele campo, né? E da massa também. Outros exemplos de forças de corpo, ou forças à distância, são as forças eletromagnéticas, né? Você não tem um contato físico direto, essas forças atuam à distância, porque são campos de força. Então, só para entender essa diferença, e qual é que o engenheiro civil mais trabalha? A gente trabalha mais com forças de contato, né? Mas também tem algumas forças de corpo, né? Principalmente o peso, que a gente considera, né? A primeira força em qualquer estrutura, em qualquer elemento, é o próprio peso. Então, esse é um exemplo. E também existem outras forças, né? Que são geradas à distância, né? Que tem a ver com variações de temperatura e tal. Mas a maioria das forças que a gente trabalha são forças de contato, né? Existem outras classificações também para força, né? Elas podem ser classificadas, existem inúmeras classificações dependendo do quesito, né? Quanto à forma de aplicação, elas são classificadas em forças pontuais ou concentradas. Quais seriam essas forças? Aquelas nas quais se admite a transmissão da força através de um ponto, né? Isso, na realidade, é uma simplificação. Isso não existe na realidade. Vocês vão ver por quê. A continuação, vou mostrar para vocês. E o outro tipo de força, quanto à aplicação, quanto à forma de aplicação, seriam as forças distribuídas, né? Que são aquelas nas quais se admite a transmissão de forma distribuída, seja ao longo do comprimento ou ao longo da superfície, né? Vamos ver um pouquinho mais alguns exemplos desse tipo de força. As consideradas concentradas ou pontuais, por exemplo, né, são representadas sempre por uma única setinha, né? Apontando na direção e sentido da força. Então, por exemplo, se a gente tem um sistema aqui de vigas, e sobre essas vigas, vamos supor, tem algum pilar, ou como esse exemplo aqui, tá? Tem um pilar sobre uma, vamos supor, uma laje qualquer, ou qualquer elemento aqui bidimensional. Eu posso considerar que a força peso desse elemento é uma força pontual, né? Se eu tenho dois pilares aqui, um nessa extremidade e outro aqui em P1, eu posso considerar como cargas pontuais, né? Por quê? Porque as dimensões do elemento que eu estou analisando, elas são pequenas em comparação com a dimensão da viga, né? Então, como elas atuam em uma área pequenininha, eu posso considerar que são pontuais, que elas estão atuando, né? O contato é através de um ponto, que geralmente a gente considera o eixo, né? Mas isso não existe na realidade. Por quê? Por exemplo, o pilar, como eu estava falando para vocês, ele não é um ponto, ele tem uma seção transversal, né? Ele tem uma área aqui de contato. Só que essa área é pequena, comparada com o resto dos elementos. Então, eu posso considerar essa área desprezível e considerar a força atuando como um ponto.
A mesma coisa aqui, o exemplo da roda do caminhão, né? A roda, ela tem uma área, né? Uma área que vai fazer contato aqui com o chão, né? Com o piso. Só que como a roda é pequena em comparação com o tamanho do caminhão, né? As rodas são pequenas, a gente pode considerar que a transmissão da carga é por um ponto. E podemos considerar, então, como cargas pontuais ou concentradas nas rodas, né? Dos caminhões. Então, esses são alguns exemplos. Vamos ver agora o outro tipo, que seriam as cargas que são distribuídas. Dentro das cargas distribuídas, elas podem ser, como já falei, distribuídas linearmente, né? Ou em um comprimento, ou em uma superfície. A gente tem um exemplo aqui, né? De uma carga distribuída linearmente, que também é uma simplificação, né? Vamos supor que esse elemento aqui seja uma viga e que sobre essa viga eu tenha uma parede, né? Uma parede apoiada aqui em cima da viga. O contato, a área de contato dessa parede com a viga, né? Também seria toda essa área aqui, né? Ou seja, existe uma área de contato. Só que como a dimensão da viga, o comprimento, ele é muito maior do que as dimensões da seção transversal, eu posso fazer uma simplificação e colocar um modelo desse tipo. Dizer que essa carga ela está distribuída linearmente, né? Porque a dimensão de maior interesse seria essa aqui, é a mais significativa. As outras duas são desprezíveis. Então, eu consigo fazer essa simplificação. Lembrando que as unidades, a carga pontual ou concentrada, a unidade dela é uma unidade de força, né? Newton, quilonewton ou quilogramo força, né? Agora, se ela está distribuída em um comprimento, a unidade dessa carga vai ser unidade de força por comprimento, né? Por não quer dizer multiplicação, é dividindo, tá? Então, seria Newton, metro, dividindo metro, né? Ou quilonewton por metro, dividindo metro, né? Ou por centímetro, quilonewton centímetro, quilonewton milímetro, ou quilogramo força por metro, enfim, mas é uma unidade de força que vai dividir uma unidade de comprimento, tá? Bom, esse era o exemplo que eu já estava falando anteriormente, né, da alvenaria sobre a viga, né? Eu posso considerar que seja uma carga distribuída linearmente. E agora, no caso que eu tiver uma carga atuando numa superfície toda, em que as dimensões, as duas, elas são significativas, eu não consigo fazer essa simplificação, né? Então, eu tenho que considerar a carga distribuída na superfície toda, né? Tem um áudio aberto aí de alguém? Desculpa, professora, que eu entrei agora atrasado, o áudio ficou ligado. Tranquilo. Então, vamos lá. No caso, então, um exemplo só, né? Se eu tivesse aqui uma laje, né, de entrepiso, e eu for considerar o peso do revestimento, ou o peso do revestimento do piso, ou do próprio piso, né? Ele estaria em toda essa área, né? Então, eu teria aí uma carga distribuída em uma superfície, distribuída superficialmente. Outro exemplo seria que eu tiver várias pessoas sobre um piso, né? Pessoas bastante próximas, distribuídas em um piso, né? Essa carga eu posso considerar no projeto, no desenho, como sendo
Ou seja, no modelo que eu vou criar para analisar a minha estrutura, eu posso considerar essas pessoas como uma carga distribuída nessa área, né? Nesse piso. E qual seria a unidade, então, dessas cargas distribuídas? Seria, então, unidade de força por unidade de área. Kilonewton por metro quadrado. Ou newton por centímetro quadrado, né? Por dividindo, relembrando de novo, não é multiplicando, é dividindo, tá? Mas se fala por. Então, vamos lá. Vamos relembrar de novo da terceira lei de Newton. Por quê? Porque ela é importante no conteúdo que a gente vai ver daqui para frente e para vocês ao longo do curso, vocês da graduação. É um conceito aqui muito importante. Como que diz a terceira lei de Newton, né? Que é a lei da ação e reação. Que a ação de uma força é sempre acompanhada por uma reação igual e oposta, né? Só que o que é importante aqui, quando a gente está fazendo uma análise de um sistema de forças, é muito importante saber qual é a ação e qual é a reação. A gente não pode confundir e usar uma como se fosse a outra e vice-versa, né? E como que a gente sabe qual é a ação e qual é a reação? Eu tenho um exemplo aqui que eu trouxe para deixar um pouco mais claro isso, né? O exemplo que seria de uma árvore aqui na superfície da Terra. O que acontece aqui nesse modelo matemático, que se eu analisar as forças que estão aí envolvidas, eu vou ter uma força-peso, né? Força-peso da árvore em direção ao centro da Terra, né? Essa força está puxando a árvore para o centro da Terra. Então, eu chamo essa força peso da árvore, né? Ao mesmo tempo, para esse sistema estar em equilíbrio, né? A Terra, ela é puxada também para o centro da árvore, com uma força igual, só que no sentido oposto, né? Isso, como já falamos na primeira aula, é uma coisa básica, né? Se essas forças não forem iguais e opostas, esse sistema não ficaria assim, né? Ou a árvore teria abrido um buraco aqui e entrado para a Terra, ou a Terra dispararia a árvore para o espaço, né? Então, para ficar a árvore aqui na superfície terrestre, sem ela abrir um buraco e cair para o centro da Terra, e sem a Terra empurrar a árvore para o infinito, essas duas forças têm que ser iguais e opostas, né? Mas qual é a ação e qual é a reação aqui? Então, depende de qual é o objeto que eu estou analisando. Se eu for analisar a árvore, eu vou fazer uma análise da árvore apenas. O meu elemento de interesse é a árvore. Qual seria a ação? Seria a força-peso da árvore, né? Porque é a força que a Terra está exercendo sobre a árvore. A ação é sempre a que vem de fora, né? Vamos supor, por dizer um exemplo, né? Então, a minha ação aqui seria a força-peso da árvore, porque a Terra está puxando a árvore. É uma ação que está puxando, está tendo um efeito no meu objeto de interesse. E qual, então, é a reação? A contrária, né? A que a própria árvore, está exercendo na Terra, né? Seria essa outra aqui. Se eu fosse analisar a Terra agora, né? A Terra é meu objeto de interesse. Qual seria para mim, então, a ação? Seria a força que a árvore está exercendo, né, para levar a Terra para o centro da árvore. Então, a minha ação seria isso aqui. A força peso da Terra. Que a minha reação seria o contrário, né? Seria a que vem da árvore para a Terra. Ficou claro isso? Sim, professora, é como se fosse a ação da normal, né? Força-peso e normal.
Mais ou menos isso? É isso, mas sim, mas o que eu quero que vocês fique claro para vocês é que a minha ação e a minha reação vai depender do corpo que eu estou analisando, né? Uhum. Vai depender do corpo que eu estou analisando. Se eu analisar a árvore, aí a ação vem por parte do planeta lá, da Terra. Isso. E Se seria eu o peso analisar da árvore. Isso. Se eu analisar a Terra, o peso vem da árvore. Isso. Se eu analisar a Terra, a minha ação, então, seria essa força peso da Terra. Porque a árvore está trazendo a Terra para o centro dela. Ok, beleza. Então, é isso. Só para fazer essa diferenciação, tá? Um exemplo de uma estrutura, né? Que para o engenheiro civil é o que interessa. Se eu tenho um prédio, quais são as razões no meu prédio? O vento, né? O vento, terremoto, o peso próprio, o peso do prédio, são as minhas ações, né? São as forças que estão sendo exercidas sobre na estrutura, né? E quais seriam as reações? Seriam, como vocês falaram, as normais, né? As reações nos apoios, aquelas forças que vão, eu vou ter forças atuando no prédio, mas ao mesmo tempo eu vou ter uma reação na terra, né? Se opondo a esse sistema de força, para que a estrutura fique lá em equilíbrio, em pé, né? Senão o prédio cai, né? Ou afunda, certo? Então é isso. É para fazer essa diferenciação entre que seria ação e reação. Então, porque para mim, se eu sou engenheira civil e eu estou fazendo um projeto de uma edificação, porque para mim a ação seria, então, o peso desse prédio, o vento e o que está atuando nele. Porque esse é o meu objeto, o meu sistema de interesse. Eu estou analisando o prédio, né? Então, a minha ação é tudo o que está atuando de alguma forma naquele prédio. E a reação seria o que vai se opor, né? Então, vamos continuar. Bom, também a gente tem produto da força, né? Efeitos internos e efeitos externos. Quais seriam esses dois efeitos? Que são produzidos pelas forças atuando sobre os corpos. Por exemplo, eu trouxe de novo aqui o caso do suporte, né? Quais seriam os efeitos externos aqui? Primeiro, vamos destacar aqui que os efeitos, né, as forças externas, elas podem ser ativas ou reativas, né? As forças ativas também se conhecem como forças aplicadas. Então, são forças aplicadas ou ativas e as forças reativas. Tudo isso são forças externas. Então, no exemplo aqui do suporte, quais seriam os efeitos externos? O efeito externo é a tração aqui no cabo, né, que está aplicada no sistema. E seria a força ativa, né? É uma ação que está sendo aplicada aqui no sistema. Agora, eu vou ter uma reação também, né? Eu estou tracionando aqui essa peça, tentando separar aqui da base, mas para ela estar em equilíbrio, né? Se eu não arranquei a peça, é porque eu tenho uma reação, né? Que vem do parafusos, né? Que estão segurando essa base ao suporte, ou seja, a pecinha, igual e em sentido oposto, né? Então, eu tenho uma ação e uma reação aqui, devido a forças reativas. Mas tudo isso são efeitos aqui externos. Tudo isso é externo, né? Quais seriam os efeitos internos? São as forças internas dentro do material já do elemento, né? E as deformações, que são tensões e deformações que são produzidas dentro do corpo devido a esse sistema de forças ativas e reativas. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu vou dar um exemplo para que fique mais, não sei se vocês conseguem enxergar, mas enfim,
Eu peguei aqui o meu celular. Vamos supor que isso aqui seja uma base, uma mesa, sei lá, suporte. E o celular está aqui. Se eu aplicar uma força, eu estou aplicando uma força aí, para baixo, né? Apertando ele, ou seja, a minha força vem para baixo na vertical. Eu tenho uma força aqui, que é essa força P, por exemplo. Ao mesmo tempo, para isso ficar aí, eu tenho que estar aplicando uma força igual e oposta nessa base aqui, né? Senão, meu sistema não estaria assim. Ou ele iria para cima, ou iria para baixo. Então, para ele ficar assim, eu estou aplicando duas forças iguais e opostas. Mas eu estou aplicando forças no celular. Se eu continuar apertando com duas forças do mesmo módulo, eu posso quebrar em algum momento o celular, né? Lógico que eu não teria força para quebrar ele, mas vamos supor que seja algum, né, uma prensa, alguma coisa, e eu fique apertando, ele vai quebrar em algum momento. Por quê? Porque dentro do material, produto desses efeitos externos, que são uma ação e uma reação, né? Eu tenho uma força ativa e uma reativa. Produto dessas duas forças, lá dentro, o material está sofrendo tensões e deformações, né? Que são os efeitos internos. E, em algum momento, enquanto eu aumentar essa magnitude dessa força, eu posso quebrar licença. o material. Sim. Está sofrendo tensão de formação ou tensão de deformação? Não, tensão são as forças internas entre as moléculas do material. E essas tensões geram deformações, né? Ah, sim, entendi. Então, é isso. Esses são os efeitos internos. Aqui, professora, aí eu tô ficando sem coisa. Eu vou botar só o meu número da matrícula aqui, tá? Eu não vou conseguir assistir a aula, não. Tá bom. Quem não consegue assistir, depois pode ver a gravação, tá? Vamos continuar. Então, pessoal, o que eu quero dizer com isso? Que as forças ativas e reativas, elas são externas. Dentro do elemento, acontecem outros efeitos que são internos. Só que aqui na mecânica básica, vocês não vão estudar esses efeitos. Isso é matéria de outras disciplinas, de resistência aos materiais, mecânica dos sólidos, que vocês vão ter mais para frente. Então, aqui em mecânica básica, a gente estuda os efeitos externos, né? A gente não considera aqui os efeitos internos, tá? Mas só explicando para vocês essa diferença. Então, vamos continuar. Então, por que que a gente usa, então, um princípio que falamos na primeira aula, que é o princípio da transmissibilidade? Por conta disso que eu falei também, né? Aqui na mecânica básica, né? Que é mecânica do corpo rígido, a gente deprecia as deformações, né? E, porém, as tensões também, né? E, consequentemente, as tensões. A gente não considera esses efeitos internos, apenas consideramos os externos. E isso nos permite usar o princípio da transmissibilidade. Por quê? Porque, nesse caso, então, a gente pode dizer que uma força aplicada em qualquer ponto da sua linha de ação vai ter o mesmo efeito sobre o corpo, né? De novo, vou botar um exemplo aqui para vocês. O celular também. Ele está numa mesa. Se eu aplico uma força por esse lado aqui, né? Ele vai ter um movimento. Mas aqui eu estou empurrando, tá? Mas se eu puxar por aqui com a mesma força, o mesmo valor, ele vai ter o mesmo movimento. Então, isso é o que existe o princípio da transmissibilidade. Se eu aplicar uma força P aqui, que está aqui no desenho, no ponto B, como ele está aqui prendido nesse suporte aqui, isso aqui é um rolete, tá? Então, ele está apenas aqui restrito. Se eu aplicar uma força P aqui em B, nessa direção e nesse sentido, eu vou ter uma reação aqui, né? E o efeito desse sistema vai ser o mesmo se eu aplicar essa força P aqui no ponto A. Ou seja, na mesma linha de ação.
Então, a gente pode usar esse princípio para resolver os problemas de sistemas de força quando a gente não está considerando efeitos internos, estamos apenas considerando os externos, tá? Caiu luz aí para vocês também? Desculpa aí, professor. Oh, meu Deus. Caiu aqui no frente condado aqui, caiu. Eu voltei agora. Então tá bom. O que aconteceu? Caiu a luz. Faltou luz aqui em Maricá, mas já voltou. Tá. Bem, a aula está sendo gravada, então depois vocês podem assistir o que vocês perderam aí. Mas vamos continuar, então. Relembrando de novo da resultante, né? A resultante é o somatório, né? Dos vetores de força. Vamos definir, então, o que seriam as forças concorrentes. Forças são ditas concorrentes quando elas concorrem em um ponto, né? O que seria concorrer? Interceptar as linhas de ação dessas duas forças em um ponto. Observem um exemplo aqui, né? O exemplo A, eu tenho F1 e F2, as linhas de ação dela, ambas passam pelo ponto A, né? Se interceptam aqui no ponto A. Aqui no caso B, a mesma situação. Mesmo que as forças estejam afastadas, as linhas de ação dela passam por A, né? Então, as linhas de ação concorrem, né? Se interceptam no ponto A. Isso se conhece como forças concorrentes. Então, vamos definir agora a resultante de um sistema de forças. A resultante de um sistema de forças, então, a gente define como. Vamos supor que eu tenho um corpo, né? Um corpo sólido, e sobre ele atuam N vetores de forças, né? Eu posso definir a resultante de todas essas forças como sendo somatório, né? A soma vetorial de cada um desses vetores, tá? Então, aqui no meu caso, a força R seria F1 mais F2 mais F3 até Fn, né? Somatório de todas as forças, desde igual 1 até N. Essa seria a resultante de um sistema de forças. E, de novo, botando aqui as componentes vetoriais, né? Por que para a gente é tão importante componentes vetoriais? Porque, às vezes, a gente precisa substituir a resultante pelas componentes, ou vice-versa, dependendo das direções que a gente estiver analisando. Então, relembrando de novo da lei do paralelogramo, para adicionar um par de forças no plano, né? De novo, a gente cria um paralelogramo, né, com as paralelas a esses vetores, e a diagonal seria a resultante ou vetor soma, né, de V mais U. Isso também o que permite, né? Se eu crio um paralelogramo, observem que os lados do paralelogramo, eles são iguais, né? Os lados paralelos são iguais. Então, se eu tenho esse lado igual a esse aqui, eu posso formar também um triângulo, né? Como se eu levasse essa força F2 para esse lado aqui. Isso é feito para análise, né? Para a gente conseguir determinar forças resultantes e componentes a partir de algumas dadas, né? Mas, na prática, né? Essa força não estaria aqui, seria só um artifício para também calcular a resultante. Eu posso usar a lei do triângulo, né? Usar o triângulo, que seria esse lado aqui e esses dois outros do paralelogramo. Então, beleza? Professora, Sim, pode falar. então, voltando ali rapidinho, tem como voltar ali naquele... Uhum. Então, é só eu reposicionar então o F2 para a origem ali no A também. Funciona da mesma forma, pode interpretar, certo?
Exatamente, você pode pegar também F1 e colocar aqui em cima e vai ter outro triângulo, né? Então, Aham. para adicionar força, você pode usar a lei do paralelogramo ou também o triângulo, que vem Isso derivado... pode mover para qualquer um dos dois, né? Mas, tipo, se eu, só eu puxar a pontinha dele para a origem A, no caso, para poder entender melhor. Não entendi. Dentro da lei do paralelogramo, por exemplo. Aqui na primeira imagem, tá as duas setas puxando a origem A, certo? F1 e Isso. F2, aí tem a resultante final. Aqui no outro caso, já estava F2 reposicionado, porque, por exemplo, vai aparecer questões que vai aparecer dessa forma. Eu posso reposicionar, certo? É isso que eu entendi, para a origem A poder fazer o entendimento melhor. Sim, mas isso são artifícios matemáticos para você calcular uma componente que você não conhece, ou a resultante, tá? Mas no sistema, no sistema, não é que essa força atua aqui, a força continua atuando em A, só que você faz um artifício e cria um triângulo para determinar a partir do triângulo a resultante, por exemplo, né? Aí para poder fazer o cálculo, eu vou ter que usar aquela regra dos quadrados, né? X ao quadrado, A ao quadrado. Isso, exatamente. Entendi. Tá ok. Obrigado. Professora, boa noite. Boa noite. José Inácio, cheguei, a senhora já fez a chamada? Então, eu falo sempre, falei no início de novo, que Desculpa. só enviem pelo chat o nome, sobrenome, mas quem não tiver o nome certinho na conta do Zoom, porque eu consigo ver quem entrou na sala, quem assistiu a aula, eu consigo ver lá no relatório. Certo. Então, caso você não tiver seu nome com sobrenome na conta que você acessa aqui a aula, então envia pelo chat. Certo. Ok, obrigado. Nada. Então, continuando aqui, pessoal, outra observação muito importante é não confundir o que são projeções com componentes, né? Porque às vezes o estudante confunde um pouco, né? Observem esse desenho aqui como exemplo. Eu tenho essa resultante aqui, R, né? Quais são os componentes de R aqui? São F2 e F1, aquelas que seguem a lei do paralelogramo, tá? Eu tenho um paralelogramo e minhas componentes são esses lados aqui do paralelogramo. Projeção é outra coisa. A projeção aqui no eixo é aquela que vem formando o ângulo de 90 graus, né? E essa aqui também. Isso é projeção, que seriam FA e FB. Então, não confunda componentes com a projeção. Componente é pela lei do paralelogramo. Ficou claro isso? Sim. Sim. Achou. Perfeito. Então, vamos lá. Um caso especial que pode acontecer de vocês terem um sistema em que apareçam duas forças, dois vetores, que são paralelos. Como que vocês obteriam a resultante, né? Pode ser obtida fazendo também, né, este artifício matemático. É um artifício matemático para chegar na resultante de dois vetores que são paralelos. O que a gente pode fazer? Se eu introduzir duas forças iguais e opostas, isso não vai ter efeito nenhum no sistema, né? Porque elas vão se anular. Então, eu introduzo duas forças, F e menos F, né? Opostas e colineares, ou seja, na mesma linha, né? E elas não vão produzir nenhum efeito, porque é como se elas se anulassem, né? Elas são contrárias. O que a gente faz, então? A gente combina, primeiramente, essa F com F1 e calcula aqui a resultante, pela lei do paralelogramo, ou lei do triângulo, tá? Calcula uma resultante aqui e calcula uma resultante aqui do outro lado, com F negativa, né? Menos F e F2. E depois, a gente calcula a resultante dessas duas resultantes, né? Depois a gente combina
R1 e R2 também, pela lei do paralelogramo, e a gente encontra uma R aqui final, que seria, então, a resultante desses dois vetores paralelos, tá? É um procedimento, um artifício matemático para encontrar, então, a resultante. Ficou claro isso? Isso aí eu não entendi direito, não, professor. Daí me complicou um pouco também. Eu entendi. Então, vamos repetir de novo. Se vocês têm dois vetores paralelos aqui, F1, F2, e vocês querem encontrar a resultante, o que vocês fariam? Vocês sabem que quando os vetores não são paralelos, né? Seja qual for a direção que eles tiverem, o ângulo que for entre eles, vocês conseguem criar um paralelogramo e aplicar a lei do paralelogramo e calcular a resultante. Só que se esses dois vetores eles são paralelos, como que você cria um paralelogramo? Entende? Não tem forma de criar um paralelogramo com esses dois vetores, sendo paralelos. Então, para chegar à resultante, é feito um artifício, né? Esses são meus dois vetores, F1 e F2. São introduzidas duas forças F iguais e opostas, né? Iguais em valor, mas com sentidos opostos. Eu calculo, então, uma resultante 1 do vetor 1 com a primeira F. E eu vou ter uma R1. E do outro lado, eu calculo uma resultante 2 da combinação da segunda F, que é com sentido oposto, negativa, e F2. Então, vou ter uma resultante aqui, R1 e R2. Ao eu introduzir duas forças, né? Eu já estou criando duas forças que podem ser perpendiculares ou ter qualquer direção entre elas, mas eu consigo criar um paralelogramo e determinar uma resultante. Então, o que eu fiz? Introduzi duas forças iguais, calculei duas resultantes que eu posso combinar agora em outro paralelogramo e calcular a diagonal aqui, que seria a R total. Ficou mais claro? Simples. Então, é isso. É um artifício para conseguir uma criar ideia? o paralelogramo e determinar a resultante. É só isso. R1 e R2 são duas forças também, não deixa de ser força, só que são derivadas de F, no caso. Aí, para você achar F, a força central desses dois que estão na mesma perpendicularidade, você faz outra força derivada do resultado de F, né? Aí vai sair o central, né? Exatamente. Essa força que vem aqui são desses resultados aqui. E a combinação vai trazer essa R final. Professora, Sim. a senhora, não sei se tem como, a senhora utilizar, a gente consegue até ver o seu versor aí, mas se a senhora pudesse mudar a cor do seu versor para colorir aí os vetores, desculpa, eu acho que o pessoal ia conseguir acompanhar um pouquinho melhor aí o que a senhora está querendo dizer. Tá, então, vamos lá. A gente vai ter mais exercícios hoje para frente, que não tem esse caso aqui particular, mas, enfim, vamos lá. Então, o que eu posso fazer? Deixa eu tentar levar isso para o quadro, colocar alguma cor, se isso aí ajuda melhor a visualizar. Quadro branco aqui. Então, deixa eu ver se eu... Então, vamos lá. Essa F1 aqui, né? E essa F2 são os vetores que eu quero somar, né? São esses dois aqui, que é o meio torto esse aqui. São esses dois vetores que são paralelos, né? E então, o que eu fiz? Um artifício. Esses dois aqui, esse F e esse menos F, são introduzidas como um artifício para eu criar esse paralelogramo aqui. Professor, eu queria interromper, desculpa, só para poder ficar mais claro aqui.
Então, esse F que está aqui e esse menos F, eles têm que ter valores iguais, correto? Para poder fazer Exatamente. Exatamente. Entendi. Então, vamos lá. Esse aqui seria a resultante dessas duas combinações, essa azulzinha aqui. De moletom, não consigo achar. E o que eu fiz? Achar a resultante dessas duas, então, dessa R1 e R2. Essa R2 é essa mesma aqui, só que está ampliado para vocês entenderem melhor, para não ficar uma bagunça aí, né? Eu só trouxe ela na mesma linha de ação, coloquei aqui e coloquei a outra aqui. E pela lei do paralelogramo, foi determinada essa R aqui final. Então, essa seria a resultante da soma de F1 com F2. É como se eu colocasse aqui em preta, né? F1 mais F2 vai ser esse R aqui. Soma vetorial, tá? Ficou mais claro assim? Ficou show, professor. Eu entendi agora. Top. Beleza, vamos voltar lá, então. Enfim, esse seria para o caso em que sejam duas forças, ou seja, dois vetores de força paralelo. Vamos falar agora do caso mais comum que a gente utiliza, que são os componentes retangulares. Esse é o tipo de decomposição mais comum, né, em duas dimensões, que seriam os componentes retangulares, né? E seria o mesmo do que a regra do paralelogramo, só que no caso é um retângulo, né? E o retângulo também é um paralelogramo, né? Os lados opostos são paralelos. Então, esse caso, o que seria? Esse caso é o mesmo, né? A lei do paralelogramo. Eu teria, então, um vetor F aqui, que seria a resultante, o vetor soma, que ele é dado pelas componentes vetoriais Fx mais Fy, né? Nas direções dos eixos x, y. As componentes vetoriais, elas são expressas, vocês sabem, como a componente escalar multiplicando o vetor unitário, né? O valor escalar de Fx multiplicando o unitário, vetor unitário na direção x, mais a componente escalar do vetor Fy multiplicado pelo j, que é o unitário desse eixo. Então, a que a gente tem, então, essa decomposição do vetor, né? Ou seja, a expressão do vetor em função do componente, que a gente viu também na primeira aula. E como calculamos essas componentes, então? As componentes escalares, né? Qual é o valor dessa Fx? A gente faz, como relembrando, que vimos anteriormente também, Fx vai ser F cosseno do ângulo, né? Cosseno do ângulo θ. E Fy vai ser F pelo seno do ângulo θ, né? É como se eu criasse um triângulo aqui, lei do triângulo, né? Então, eu vou ter as componentes aqui dadas pelo seno de θ e pelo cosseno, né? Que seriam esse Fx e Fy aqui. E qual seria o valor, o módulo de F, então? A raiz do somatório ao quadrado das componentes. E, ao mesmo tempo, quem seria esse ângulo θ? A tangente do ângulo θ não seria Fy dividido Fx? Então, o ângulo θ é tangente invertido, né? Tangente elevado a menos 1, que seria arcotangente, de Fy dividindo Fx. Então, relembrando aí essas relações, né? Com isso aqui, a gente pode resolver questões, né? Sobre diferentes... decompor vetores, né? Ou achar resultantes de vetores quando a gente precisa uma direção ou outra. Enfim, isso aqui a gente viu na aula passada, mas relembrando aqui sobre os componentes retangulares, que são os mais usuais, né? Outra coisa muito importante é
lembrar de que, quando é um vetor, eu tenho que expressar o sinal do vetor, né? Lembrem que os vetores, eles têm direção e têm sentido, né? Então, quando eu for expressar componentes vetoriais, eu tenho que acompanhar do sinal, positivo ou negativo. E como que se dá esse sinal? Ele vai depender dos meus eixos, né? Eu vou considerar positivos todos aqueles vetores que estiverem no sentido do eixo, né? E negativos aqueles que estiverem indo ao contrário do sentido do eixo. Por exemplo, observem aqui o caso A. Eu tenho aqui o caso A, esse vetor F, apontando aqui em uma direção, em um sentido, né? E dado essa direção com respeito ao eixo Y, pelo ângulo beta, né? Então, o desenho está indicando que o meu eixo X vai para baixo, né? Apontando para baixo. Esse sentido indica o positivo, né? E o eixo Y está apontando aqui para a esquerda, né? Então, esse sentido indica o positivo. Então, se eu fizer as componentes desse vetor, eu vou ter, pelo sentido desse vetor, uma componente em X aqui apontando para baixo. E uma componente em Y apontando aqui para a esquerda, né? Então, eu teria duas componentes positivas, né? Fx, que vale F seno beta, e Fy, que vale F cosseno beta. Só que observem agora esse exemplo aqui, esse exemplo B. Eu tenho meu eixo X apontando para cima, né? Dado pelo desenho, que vai para cima, positivo. E o meu eixo Y como apontando para a esquerda, né? Positivo. Só que se eu fizer as componentes, né, desse vetor F, eu vou ter a componente em X, pelo sentido que ele tem, a componente X vai apontar para baixo, né? E a componente Y vai apontar para a direita, né? Para fazer a lei do triângulo aqui. Fy apontando para a direita, Fx apontando para baixo. E elas ficariam contrárias ao sentido que o eixo tem, né? Se a Fy está apontando aqui para a direita, e o meu eixo está apontando para a esquerda, ela seria negativa. E a mesma coisa com a Fx. Se ela está apontando para baixo, e o meu eixo ele vai para cima, ela seria negativa. Por isso que aqui aparecem as duas componentes com um sinal negativo. Menos F cosseno beta, como sendo Fx, e menos F seno beta, como sendo Fy. Então, uma coisa importante é que a gente, né, é quem atribui esses eixos. Por exemplo, se vocês forem resolver um problema de engenharia, esse problema não vai vir com um par de eixos indicando para vocês qual é positivo e qual é negativo. Então, o que a gente faz? A gente vai resolver um problema e a gente estabelece os eixos, né? Normalmente, se os eixos não são dados em uma questão, o estudante estabelece esses sentidos dos eixos. E, a partir daí, ele tem que respeitar essa convenção. Todas as componentes que ficarem na direção do sentido do eixo, ele tem que considerar positivas. E todas aquelas que ficarem contrárias, ele tem que considerar negativas, tá? Então, isso aqui é importante. Vocês conseguiram entender isso? Sim. Até certo ponto, sim. Acho que na prática, depois, com exercício, trabalhando, acho que vai ficar mais claro. Tá, não. Então, a gente vai fazer exercícios daqui a pouquinho. Alguns exemplos aí. Mas, enfim, só esclarecendo isso aí, né? Aqui os casos C e B é a mesma coisa, né? Só que aqui, observem, eu estou usando esse ângulo aqui. Como eu estou usando esse ângulo, seria então π, que é 180 menos o ângulo beta, que seria esse ângulo. E aqui também, a componente aqui em Y fica apontando para baixo, né? Por isso está negativa. E a componente em X vai ficar apontando para a direita, que é o sentido do eixo X, por isso que está positivo aqui. E nesse aqui as duas ficam positivas, né? Ficam no sentido dos eixos.
Então, vamos continuar. Bem, aqui eu trouxe um exemplo, né, do livro, que é para calcular a resultante R da soma dos vetores F1 e F2. Observem uma coisa, pessoal. Eu acho que eu vou levar isso para o quadro também, para vocês entenderem melhor isso aqui. Deixa eu levar para lá. Pronto, só um minutinho. Beleza, eu trouxe tudo para cá, deixei aqui já as somas, né, e a análise para não ter que escrever de novo. Então, só vou mostrar para vocês aqui com cores, né, para ficar mais fácil. O que está pedindo isso aqui? Calcular a resultante R, que seria a soma desse F1 com esse F2. Então, quem seria F1 e F2? Eles são vetores, né, que estão arbitrariamente aí no plano. Então, eu posso determinar as componentes em X e em Y desses dois vetores. F1, ele não vai ser F1x, que multiplica o vetor unitário Y, mais F1y, que multiplica o vetor unitário J. Então, observem, se eu achar as componentes aqui do F1 pela lei do triângulo, né? Esse aqui é meu F1. Pela lei do triângulo... Professora, não... Ah, tá, tô vendo. Eu vou ter aqui, né? Essa dimensão aqui. Deixa eu não escrever em cima, porque eu vou... Estou tirando aí o... Eu vou escrever aqui mesmo, no eixo. Então, eu teria uma componente aqui, né? Que seria a componente em Y dessa F1. E uma componente aqui, que seria a componente em X desse vetor F1, né? Observem aqui, está cotado aqui F1x e F1y, né? São esses tamanhos aí de vetores que estão indicados. Vamos ver o F2 agora. Vou representar com outra cor aqui. Vou representar em vermelho. Pela mesma lei do triângulo, qual é o triângulo aqui? Então, quais são as minhas componentes? Esse tamanho aqui, né? Eu vou trazer para cá. Essa seria a minha componente F2x, observem que ela está indicada aqui. E minha componente F2y seria esse tamanho aqui, do triângulo, desse lado, que eu vou trazer para cá. Vou colocar aqui do ladinho. Então, essa seria minha F2y, está indicada aqui no desenho também. Então, eu achei já as componentes F1 e F2, né? Então, essa soma aqui, para eu achar a resultante, né? Seria F1 mais F2, os vetores, né? Só que quem é F1? F1 não é F1x i mais F1 yj, né? São essas duas componentes. E quem é F2? F2x, que multiplica i, mais F2y, que multiplica j, que são essas duas vermelhas aqui. Né? Então, se eu calcular a resultante no eixo x, Rx multiplicado pelo vetor i, mais Ry multiplicado pelo j, seria quem? Seria a soma dessa componente preta aqui de F1, mas essa vermelha aqui é de F2. Seria F1x mais F2x multiplicando i, que é isso que eu tenho aqui, essa parcela. A mesma coisa no eixo y. Quem seria, então, essa resultante em y? Eu teria... Eu fiz uma coisa aqui errada. Observem uma coisa. Eu coloquei o sentido errado desse F2 aqui.
Por quê? Porque observe o sentido do vetor. Ele Era está para baixo, né? Isso, está apontando para baixo. Então, o sentido dele vai ser para baixo, não para cima. Agora que está certinho. Então, vamos lá. Quem vai ser, então, a resultante no eixo Y? Vai ser a F1Y mais F2Y. Considerando o sinal, né? Isso aqui é soma vetorial. Tá? Por isso está expressado soma, mas eu tenho que considerar os sinais. E a partir daí, o que é que se conclui, então? A partir dessa igualdade aqui. Que a RX, ela não vai ser mais do que a soma da força no eixo X, né? Da F1X e F2X. E a RY não é mais do que a soma da força no eixo Y, né? F1Y mais F2Y. Certo? Então, se a gente quer calcular a resultante em um eixo, a gente faz o somatório vetorial naquele eixo. E assim, para o outro eixo, a mesma coisa. Ficou claro isso? Professora, Sim. ó, eu entendi até certa parte. Quando chegou na parte do F2, por exemplo, você mostrou aqui o ai, caramba, de cabeça. As duas partes do F2 aqui, só que eu não entendi da onde sai esse restante aqui de cima do F2. Da onde ele está saindo, eu não entendi. Esse aqui? Esse daqui, não, do lado direito. Esse A aqui? seta lá. Não, acima, tá vendo? Tá indicando ali um F2 ali? Nessa seta F2. aqui? Não entendi da onde ele está saindo. Não consegui interpretar aqui na imagem, não. Da onde ele está saindo no desenho, você está perguntando? É. Ele está saindo aqui do final do F1. Né? Mas ele é derivado desse F2Y Não. e F2. Não, esses são dois vetores dados, né? São dados F1 e F2 para você calcular a resultante entre eles, né? Entendi. Então são diferentes, não tem nada a ver. Exatamente. Esses são dados pelo exercício e é pedido para calcular a resultante R, né? Só que como eu calculo a resultante Rx, né? E Ry, eu posso calcular no final a resultante R pelo que vocês já conhecem, né? Pela raiz quadrada da soma ao quadrado das componentes. Então, se eu pego Rx elevado ao quadrado, somo com Ry elevado ao quadrado e calculo a raiz, eu vou ter essa R aqui. Entendi. Agora entendi. Eu tinha associado que era vindo de Y e X, mas agora entendi que é totalmente diferente. Não tem nada a ver. Entendi. Esses dois vetores são os que são dados pelo exercício e pedido para calcular a resultante. Beleza, então. Obrigado. Nada, vamos voltar lá, então. Bem, entendido isso aqui, vamos lá, então. A gente tem um exemplo aqui agora real com números, né? Então, na verdade, a gente vai voltar de novo para o quadro. Vou fazer lá no quadro de novo. Então, vamos lá. Deixa eu levar de novo para lá. Só vou levar tudo, né? O enunciado e tudo para o quadro. Vamos lá. Esse aqui é um exemplo, já com números, né? Com ângulos, com valores, né? Não com letras arbitrárias. No exemplo, é dado uma força F com um módulo de 800 newtons, né? Essa força F aqui. O que pede o exercício, né? A letra A pede, expresse F como um vetor em termos dos vetores unitários. I e J, né? Já vocês sabem o que isso significa, né? E a letra B pede para identificar os componentes escalares de F em X e em Y. Então, o que a gente faz aqui, pessoal? Simples, né? O que a gente já conhece. Observem aqui, eu tenho um vetor. Primeiro, observem aqui os meus eixos. As direções dele já estão dadas pelo desenho. Elas vêm com o exercício, tá?
Então, como elas vêm com um exercício, o meu eixo Y, né? Vou colocar a setinha para indicar que ele está apontando para cima. Então, esse é o meu sentido positivo, tá? E o eixo X apontando aqui para a direita. Esse seria o meu sentido positivo do eixo. Só para lembrar disso, tá? E o que é que eu preciso fazer? Achar os componentes desse vetor aqui. E como que eu faço? Pela regra do paralelogramo, componentes retangulares. O retângulo, né? Eu vou criar um retângulo. E os componentes dele vão ser os lados, né? Esse aqui. E esse aqui. Esse aqui vai ser a minha FY. E essa aqui vai ser a minha FX. Certo? Como calculo, então? Pela lei do triângulo, esse FX não é o mesmo lado que esse aqui? Então, é esse mesmo valor aqui. Se eu tenho um ângulo aqui de 35 graus, quem vai ser a minha FX? Não vai ser F pelo seno do ângulo? Essa vai ser a minha FX. E a minha FY? F cosseno do ângulo, né? F vale 800 newton. Então, é só substituir, pessoal. Só que observem uma coisa. Observem a convenção de sinais. A minha FY, ela está no sentido do eixo, no sentido positivo. Então, ela vai ser positiva. Agora, a FX, ela está contrária ao sentido do eixo. Então, essa aqui vai ser negativa. Eu já posso de cara colocar um sinal negativo aqui na frente. Se você fazem a conta aí, quem tiver uma calculadora, deixa eu ver quanto que dá aqui. 800 multiplicado pelo cosseno de 35, deu para mim aqui 655 newton. E 800, seno de 35, deu para mim 459. Negativo, tá? Porque vocês já viram que está ao contrário. Se for fazer na mão sem a calculadora, tem que usar aquela formulazinha, né? Oi? Você mostrando a raiz. Se for fazer na mão sem usar a calculadora científica, eu posso fazer aquela fórmula que você botou anteriormente lá, que era a raiz quadrada de... Não, mas a raiz é para calcular a resultância dadas as componentes. Agora eu tenho a resultância e eu estou achando as componentes, tá? Entendi. Não usa aquela fórmula que você botou, não, aquelas duas fórmulas de seno e cosseno, não, né? Que tem tangente, a negativa, elevado negativo, que é o contrário. Não usa, não, né? Qual delas? É que existem várias fórmulas, depende do que você está calculando. Se você for calcular o ângulo, você usaria, então, a tangente, né? Se você tivesse as componentes. Só que aqui o ângulo é o dado, né? Você tem o valor. Você tem que ver o que está sendo dado e o que está sendo pedido. O que está sendo dado é a resultante. Essa resultante R é o dado. E o ângulo de orientação, ele é dado também. Então, você só precisa determinar o componente. F de Y, captei. É isso. Entendi. Então, segundo a letra A, que pede, expressa F como um vetor em termos dos unitários I e J, como seria, então, a resposta da letra A? Professora Denise? Sim. Por que o deu negativo 459? Newton. Então, Fx não está apontando no sentido contrário ao sentido positivo do eixo? Ela está apontando para a esquerda. Meu positivo aqui está para a direita. Então, por isso que deu, né, o valor negativo, 459? Exatamente. Você tem que lembrar do sentido, de expressar o sentido. E ele é dado como? Pela orientação dos eixos, pelos sentidos dos eixos.
isso aqui me indica que essa fx está nesse sentido. Senão, eu não tenho como saber. Eu posso achar que está nesse outro sentido, apontando para a direita. Né? Obrigado. Mas, o show, o rapaz que perguntou, Oi? o rapaz que perguntou, qual é o nome dele mesmo? Quem perguntou? Não entendi. Quem fez a última pergunta agora? Marcelo Boa Morte. Marcelo, mas tu chegou a ver aqui depois da fx igual a menos f no seno de 35? Chegou a enxergar? F. Fx igual a menos f de seno de 35. Não cheguei a enxergar não, porque tá muito colado ali. Tá me Foi isso que eu sinalizando imaginei, agora. que se não tivesse visto. Pá. Ah, tá. Você não viu esse sinal aqui. Ele não viu, que ele achou que fosse direto. Então, é porque eu já coloquei, né? Eu coloquei primeiro o valor, o módulo, só que você tem que olhar também o sentido. Quando eu percebi, bom, na verdade, eu mostrei para você que ela está apontando no sentido contrário, aí eu coloquei o sinal, né? Então, Obrigado, irmão. segundo a letra A, como que eu escrevo o vetor em função, né, em termos dos unitários? Vocês já conhecem, né? Vai ser fx, que multiplica o unitário i, e fy, que multiplica o unitário j. Então, quem seria a minha fx? Essa é menos 4,59, né? Então, seria menos 459 e mais 655j. Esse é meu vetor f, né? E a letra B, então, identifique os componentes escalares. Quem são os escalares? É o valor. É o valor, pessoal. Então, eu vou colocar aqui fx é menos de 459 newton, né? E fy, 655 newton. Certo? Isso aqui todo também é dado em newton, tá? Porque a força, ela tem unidade. Mas esse seria o meu vetor F e esses seriam os componentes escalares. Ficou claro? Ficou, professor. Positivo. A senhora fazendo assim, dessa forma aí, usando, né, as cores aí, dá para visualizar bem melhor e compreender também. É bom. É, por isso que eu trouxe para o quadro branco, né? Professora, Sim. eu tenho uma dúvida aqui que não encaixou muito bem. A senhora botou f de y igual a f de cosseno de 35 é igual a 655 newton. Como é que a senhora fez essa conta para dar 655 newton aqui? Você substitui o valor de F, né? 800, multiplicando o cosseno de 35, não deu isso para você? A senhora multiplicou 800 por 35? Exato, tem que substituir o valor de F aqui. Deixa eu indicar para vocês aqui. Quanto vale F? Cosseno. 800, né? Então, é só substituir o valor. Aí ela botou o seno de 35, né? Multiplicou lá e deu esse valor. Eu multipliquei 800 por 35, deu 28 milhões. Então, cara, tem que botar seno de 35. 800 multiplicando o cosseno de 35. É isso que ele não colocou, por isso que está dando diferente, eu acho. Professora, Que eu fiz, eu achei o mesmo valor. De 35 aí fica mais fácil. Oi? Se puder. Bota o valor de 135 aí para ajudar. Se puder. Então, Verdade, pessoal, vamos lá. professora, para quando a gente revisar o material, facilitar, entendeu? Para lembrar. Então, gente, fx vai ser 800 por seno 35. Quanto dá o seno de 35? Enfim, eu coloquei o valor final, eu não lembro. Deixa eu passar aqui rapidinho. Seno de 35
dá 0,57 aproximadamente. Então, fx... No caso, aí vai ficar igual a menos 800, né, professora? Multiplica 0,57. Sim, é negativo. Menos, já coloquei o sinal aqui, negativo. E essa conta lá é fx menos 459 newton, né? Fy, mesma coisa. Então, se eu parcelar aqui, Fy é, então, 800, que multiplica o cosseno de 35 graus. Isso seria 800, que multiplica... Deixa eu ver quanto que dá o cosseno aqui de 35. 0,819. Vou aproximar aqui a 0,82, tá? E isso dá, então, aquele 655 newton. Certo? Todos os valores aproximados, né? No caso, nada exato. São aproximados, né? Vocês arredondam aí, porque os dados estão sendo dados com números inteiros, né? Então, lembrem isso da coerência com a resposta. Tem que ser dado da mesma forma que os dados, né? Com a mesma precisão. Então, vamos fazer certinho, né? Beleza. Isso, então. Vamos botar lá na... Tem outro exemplo agora, tá? Então, fiquem aí mesmo, porque eu não vou nem levar vocês para slide, porque agora tem outro exemplo. Eu vou trazer aqui também para o quadro, porque eu vou abrir uma... Posso sair daqui, pessoal? Pode. Pode. Pode, professor. Deixa eu abrir outro aqui. Vou trazer esse exemplo 2 para cá. Pronto. Então, vamos lá. Tem outro exemplo aqui. O que diz esse exemplo? Primeiro, que um cabo esticado, né? Seria esse cabo aqui, AB, né? Ele está esticado entre os suportes fixos A e B. Eles estão sob uma tração T de 900 newtons, né? E aqui pede para, usando vetores unitários I e J, expressar essa tração como um vetor. Primeiramente, como uma força TA atuando aqui em A, né, no ponto A, e em segundo lugar, como uma força TV atuando em B. Então, eu vou colocar aqui já o que está pedindo aí, tá? Primeiro, ele pede para eu colocar aqui uma força TA, atuando em A, né? E depois, como uma força aqui TV, atuando em B. Certo? Eu coloquei nesse sentido porque está falando aqui que é uma tração. Como é uma tração, está tendendo a puxar, né, o ponto. Se fosse falar com pressão, ela estaria empurrando, né, entrando no ponto. Você vai entender mais sobre esses tipos de esforços mais para frente. Mas, enfim, o que interessa é que está pedindo para eu expressar o vetor T, primeiramente como uma força TA, atuando aqui em A, né? E depois como uma força TV, atuando em B. Mas vamos iniciar com o primeiro, né? Com TA. Então, o que a gente tem que fazer? Está pedindo para expressar como um vetor, né? Expressar como um vetor, que seria escrever em função dos unitários, né? I e J, que é o que vocês já sabem. Então, seria achar as componentes no eixo XY e expressar como um vetor em função dessas componentes. E o eixo, ele é dado aqui também pelo exercício. As direções, né? Os sentidos positivos são indicados aqui pelo exercício.
Se não fosse dado, vocês colocariam arbitrariamente. Ah, eu vou considerar que o meu eixo positivo está apontando para cá e o meu negativo está apontando para, sei lá, para o outro lado, para cima, para baixo, né? Mas aqui já é dado, né? É um dado. Então, o que eu vou fazer? Deixa eu pegar aqui essa régua para ficar mais certinho. E eu vou fazer um desenho aqui do lado maior, para visualizar melhor. Eu vou pegar, então, esse aqui como meu eixo X, e vou fazer o eixo Y agora perpendicular, né? Pronto. Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui meu eixo Y, X. E observem que aqui foi indicado o sentido positivo, né? Então, o positivo seria esse aqui, apontando para cima, né? Esse é meu positivo. E esse é meu positivo em X. Então, o que que eu tenho? Eu tenho esse vetor saindo do ponto A. Eu vou considerar que o ponto A está aqui na origem, né? Das coordenadas. Eu vou considerar que esse é o ponto A. E aí, eu tenho esse vetor, né? Em uma direção para cá. Que eu não sei qual é. Certo? Então, ele tem uma direção. E eu vou chamar esse ângulo aqui de θ. Vamos lá. Vou colocar um valor. Então, eu preciso determinar essa direção para achar os componentes. Observe. Se eu fizer aqui a regra do triângulo, do paralelogramo, pelo cosseno e seno θ, eu consigo achar esses componentes e expressar o vetor em função do unitário. Então, o que está faltando para mim aqui? Eu já tenho o valor de TA, né? Eu sei que vale 900 newton, isso é dado no exercício, né? Ele está pedindo para primeiro eu considerar essa força aqui e fazer essa análise, e depois considerar aqui em B, fazer essa análise, tá? Então, vamos lá. O que falta? O ângulo, né? Mas eu tenho aqui um triângulo. Eu tenho um triângulo com os dois lados, né? Então, eu posso determinar a tangente do ângulo aqui, né? Isso seria o θ. Como o lado oposto dividido pelo lado adjacente, né? Então, eu consigo determinar esse valor de θ. Vou colocar aqui. Tangente do ângulo θ vai ser igual a quanto? 2 dividido por 3. E como eu calculo θ, então? Θ vai ser igual a tangente invertida de 2 dividido por 3. Seria arcotangente, né? Se fazem isso aí na calculadora, já vai quanto que dá esse valor de θ. Aproximadamente, né? Deu para mim aqui 33,7 graus. Então, esse é meu ângulo θ, vale 33,7. Eu já determinei, certo? Então, eu coloco aqui 33,7 graus. E agora eu consigo determinar Professora, componentes. desculpa, esse 2/3 é cateto oposto e o cateto adjacente que a senhora usou daqui, da medida de 2 metros, e o 3, Isso. certo? Tá. Exatamente. Beleza. Tendo o ângulo, eu já consigo determinar os componentes, né? Eu tenho, então, uma FX, perdão, vou chamar de TX, né? Para ser coerente, a minha força é T. Uma TX e uma TY. E quais são os sentidos, né? Meu vetor T está apontando para cá. Então, a minha TX, ela vai apontar para cá, né? Essa aqui é a minha TX. E a minha TY vai apontar aqui para baixo, né? Certo?
E agora, essa TY, pela regra do triângulo, é a mesma coisa que esse lado aqui, né? Então, quem seria a TX? Minha TX não vai ser TA que multiplica o cosseno θ? Essa vai ser a minha TX. Então, eu só vou substituir aqui o valor que eu já conheço. TA é 900. Newton, tá? Mas aí eu coloco unidade no final, pelo cosseno de 33,7 graus. E quanto que dá isso aí? Bem, para mim, aqui, deu um valor de 499. Não, peraí. 749. Newton. Não. Sim, sim. Foi, deu 748,75, a senhora aproximou, né? É que eu estou aqui com os dois exemplos aqui misturados, mas confira aí na calculadora, cosseno 30, dá esse valor. 748,75, arredondando 749. Isso aí. Então, isso, dá esse valor aí. Beleza. E então, quem seria a minha TY? TY, então, seria TA pelo seno, né? Seno θ. Isso vai ser igual aos mesmos 900 newton pelo seno de 33,7 graus. E isso daria quanto? Então, essa é a que dá 499. Só que observem, pessoal, temos que observar sempre o sentido. Vamos lá. O sentido de TX, observem aqui, está indo no sentido positivo do eixo, então ela é positiva. Vou colocar aqui um sinal só para, né? Um sinal positivo para diferenciar. Mas o que acontece com a TY? Ela vai para baixo. Aí fica negativo. Então, ela é negativa, porque ela está indo contrária ao sentido do eixo. Então, eu tenho que expressar esse sentido para que seja um vetor completo, né? Com direção e com sentido. Então, vou colocar aqui já, desde o início, aqui um negativo. Vocês podem fazer essa análise antes ou fazer ela depois, no final do cálculo, né? Vocês podem fazer os cálculos e depois olhar. Deixa ver o sentido. Ah, essa é negativa, aí vocês vão colocar lá. Ou vocês já podem fazer antes, né? Ah, ela já está apontando ao contrário, vou colocar o negativo. Enfim, isso aí fica a critério de vocês, tá? O importante... Então, na prova, se a gente, por exemplo, se eu só colocar lá no final que é negativo, não tem problema de não ter colocado no cálculo anterior. Não, não, você só expressa no final e já está certo, né? O importante é não esquecer, esquecer do sentido, tá? Uhum. Então, vamos lá. Então, vai ser igual a quanto? A menos o 499. É, mais ou menos 500, né? Eu deixei aqui 499, mas assim, essas aproximações de 1 newton a mais ou menos, não tem problema, tá? Então, vamos lá. Então, eu já encontrei. O que eu faço agora? Escrever o que me pede aqui o exercício, né? Expressar em função dos unitários. Então, quem seria minha força TA, meu vetor TA? Tem X, né? 749, que multiplica o unitário I, mais o TY, só que é negativo, então é menos 499 J. Certo? Então, esse é meu TA. E para deixar certinho, como é um vetor com unidade de força, eu coloco aqui que é Newton. Tá? Poderiam escrever também 749 e Newton
menos 499 J Newton, mas é a mesma coisa, tá? Então, é isso. Esse seria meu TA em função do unitário RJ. Certo? Ficou claro? Sim. Beleza, estamos indo. Então, faltaria agora fazer o contrário, né? Colocar essa atração aqui em B e fazer análise para ver como é que fica, né? Mas vamos fazer isso depois da pausa. Vamos fazer uma pausa para não ficar tão cansativo, de 15 minutinhos. São 8h35 já. Vamos voltar aqui em 8h50? Tá ok. Ok. Tá ok. Tranquilo. Tá, então até daqui a pouco.